estão online. Sueli, vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Santa Maria, Rainha dos Céus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, sejam bem-vindos. Então, como nós falamos na última aula, depois de terminarmos aqueles 3 temas da parousia, da ressurreição dos mortos e da ressurreição, do juízo, a parousia, a ressurreição dos mortos, começamos hoje o nosso penúltimo tema, falando sobre a realidade do inferno, que seria o destino, um dos destinos eternos depois do juízo particular e do juízo final. Nós vamos hoje com muita calma, com muita tranquilidade, nos abeirar desse tema, tá bom? E quem quiser aprofundar desde já, não é? Eu recomendo bastante o livro que eu sugeri no início do curso, O Homem e a Eternidade. Os capítulos sobre o inferno são muito bons, muito bons. Também temos esse tratado de Santa Francisca Romana, o tratado sobre o inferno, também muito instrutivo. E também um clássico, né, do Monsignor de Ségur, que é O Inferno, né? Então também é muito bom esse livro. Esses 3 livros vocês podem adquirir lá com a comunidade magnífica aqui na livraria da paróquia, tá bom? Então, vamos entrar no nosso tema. Vocês aí receberam no WhatsApp do nosso curso, nosso grupo de WhatsApp, vocês receberam o material da aula de hoje, tá bom? Ele não é um material completo ainda da aula sobre o inferno, mas tem alguma coisa da aula. Então vamos lá. Vamos começar. Então, como é muito importante, ao nos abeirarmos desse tema aqui, ao falarmos do inferno, né, nós precisamos, antes, fazer algumas ressalvas. Né, porque a realidade, né, o dogma sobre o inferno, né, primeiro é um dogma, né, é uma verdade de fé revelada por Deus. Né. Ela foi, ao longo da história da igreja, muitas vezes negada, seja por cristãos, seja por não cristãos. Né? Essa verdade do inferno é uma verdade que foi muitas vezes contestada. Por quê? Porque ela parece, na primeira impressão, parece contrastar com a doutrina sobre a misericórdia de Deus. Né? Se a misericórdia de Deus é perfeita, é eterna, como Deus poderia permitir, né, que pessoas fossem para o inferno, pessoas sofressem para todo sempre? Veja, essa questão do mal e da eternidade, das penas do inferno, ela sempre foi motivo de alguns debates, algumas críticas, e por isso é muito importante nós estudarmos, né? Por que nós cremos no inferno? Né? Muitas vezes nas escolas e nesses livros preconceituosos, né, iluministas, eles sempre apresentam a doutrina do inferno como uma forma da igreja manipular as consciências, incutir medo nas pessoas, e, no entanto, o que nós queremos demonstrar aqui hoje nessa aula é que o inferno ele é uma doutrina revelada, tanto no Antigo Testamento como por nosso Senhor Jesus Cristo no Novo Testamento, e crida desde a igreja primitiva, desde os primeiros padres da igreja, desde os primeiros teólogos da igreja, todos eles testemunhavam essa fé que receberam de nosso Senhor através dos apóstolos, de que as almas condenadas sofrem eternamente no fogo do inferno. Né? Então, é importante nós, com cuidado, nós estudarmos esse tema, porque é um tema que hoje em dia está fora de moda falar, né? Hoje em dia é fora de moda falar do inferno, parece coisa de gente ultrapassada, né? De gente conservadora, de gente
eu não sei, né, antiquada, né? A ideia do inferno no mundo de hoje é uma ideia antiquada aos olhos das pessoas e, no entanto, é uma parte da revelação cristã. E por isso precisamos estudá-la, né? Veja, até agora nós estudamos já 20 aulas, estamos na 20ª aula, é a primeira vez que vamos falar do inferno realmente, né? Então veja, a igreja não visa meditar sobre o inferno, ela não visa incutir medo nas pessoas, não, mas ela precisa anunciar essa verdade que foi revelada por Deus, de que as almas obstinadas, elas terão um destino eterno, um destino eterno de infelicidade e de tormento. Então, esse é o objetivo da igreja, ao confirmar a fé de sempre na existência do inferno, né? Então, vamos lá estudar um pouquinho e surgindo aí os questionamentos, as perguntas, vocês vão colocando, por favor, aí no nosso chat, nos nossos comentários, tá bom? Então, primeira coisa, a palavra inferno, né, a palavra que a gente está mais acostumado a falar, ela vem do latim, né, infernus, que designa o lugar inferior, lugar subterrâneo, lugar tenebroso, né? E algumas vezes essa palavra ela é usada num sentido mais geral. Nem sempre a palavra inferno nas escrituras ela é usada com o sentido de um lugar dos condenados, o lugar do tormento eterno, o lugar onde está o diabo. Não? Em algumas vezes essa palavra é usada em outro sentido. É usada como lugar dos mortos. Né? Ou seja, os mortos eles estão nos infernos. É nesse sentido que a igreja no credo diz, né, desceu à mansão dos mortos. Se nós formos buscar, né, a profissão de fé, o credo, né, em latim, ele vai exatamente vai falar essa palavra, né, descended ad inferos. Jesus desceu aos infernos, né? No latim, né? Se nós traduzirmos do latim, está escrito, né? Desceu aos infernos, descended ad inferos, desceu aos infernos. Veja, a fé da igreja é que depois de que nosso Senhor sofreu a morte, ele desceu aos infernos. Agora, quando o nosso credo, né, o credo que nós rezamos, desceu à mansão dos mortos, desceu aos infernos, diz que nosso Senhor desceu aos infernos, não significa que o nosso Senhor foi lá no lugar da condenação, do diabo, né, e dos obstinados no mal. Não. É usada essa palavra nesse sentido aqui da língua, né? É o lugar inferior. Ele desceu ao subterrâneo, ao mundo dos mortos, né? Nosso Senhor desceu ao mundo dos mortos, à mansão dos mortos, ao Hades, para levar consigo para o céu as almas justas, os benditos, aqueles que aguardavam a salvação e viveram em justiça nesse mundo, né? Então veja, nesse sentido também é usada a palavra inferno. Nossa aula de hoje vai se concentrar só no sentido da palavra inferno como condenação, né? Porque hoje, depois de Cristo, na fé cristã, essa palavra inferno é usada agora mais estritamente para designar o lugar dos condenados, o lugar da condenação eterna, né? Então, eu fiz essa distinção só para a gente perceber que nem sempre, quando nas escrituras vai se falar a palavra inferno, se está se referindo ao lugar da condenação eterna, mas a este mundo dos mortos, a mansão dos mortos. Seria o equivalente a essa expressão mansão dos mortos ou Hades, tá bom? Agora existe um nome, né, que é usado muitas vezes no Antigo Testamento e no Novo Testamento para designar isso que nós chamamos de inferno. Esse nome, né, essa expressão é Geena ou Geena, né? Não sei se você já ouviu falar isso. Nosso Senhor no Evangelho, diversas vezes, se você já leu o Evangelho, diversas vezes o Nosso Senhor fala isso, né? O fogo da Geena, onde o verme corrói e o fogo não se extingue, né? Serás lançado na Geena, onde haverá fogo, onde haverá choro, haverá ranger de dentes. Então, Geena também é uma expressão usada
no Antigo Testamento, principalmente em Isaías, mas no Novo Testamento é usado no Evangelho com largueza pelo Nosso Senhor. E o que é Geena? De onde vem essa palavra Geena? Primeiro, a gente precisa entender que Geena é uma alusão a um lugar real, né? Geena é o nome de um vale na região de Rinom, sul de Jerusalém, que era um precipício, um vale, onde era o lixão, podemos dizer assim, o lixão da cidade de Jerusalém. Se jogava lá tanto alguns corpos, né, que estavam putrefatos, se jogava lá o lixo da cidade, todo tipo de imundície era jogado nesse vale de Rinom. E esse lugar era chamado Geena, né? E ali sempre havia fogo queimando, porque ali se ateava fogo, sempre, porque sempre havia lixo sendo jogado ali, imundície sendo jogada ali, e a forma de tentar fazer com que não se acumulasse tanto lixo era botar fogo, né? Então, veja, ali existia tudo de podre, e fogo e verdão. Então é daqui que vem essa imagem da Geena, onde o verme corrói e o fogo não se extingue, né? Então veja, Geena, a princípio, não é um lugar espiritual, é um lugar geograficamente situado ao sul de Jerusalém, no Vale do Rinom. Só que, desde o profeta Isaías, este lugar chamado Geena foi usado nas Escrituras como sinal, como símbolo desta realidade eterna de condenação. Um lugar onde tem o verme corrói e o fogo não se extingue, né? Então é muito comum também esse nome no Novo Testamento, e é bom que nós saibamos que Geena, portanto, nasce uma referência a um lugar concreto que existia na época já do profeta Isaías, e isso foi até a época de Nosso Senhor, né? Então, a Geena dura bastante, né? Durou bastante. Como disse, Isaías foi o primeiro a usar esse lugar, né, como imagem da condenação eterna reservada para os ímpios. E é importante nós entendermos que no Antigo Testamento, a verdade, né, o dogma, a revelação sobre o inferno, a condenação eterna, ainda não era muito claro, né? Ou seja, não havia formado uma doutrina de modo muito profundo e sistematizado na mentalidade judaica. Não havia no Antigo Testamento uma sistematização, uma doutrina sólida sobre a condenação eterna. Basicamente, a revelação sobre o destino dos maus, dos ímpios, no Antigo Testamento começa a florescer com a pregação dos profetas. Então veja, é na pregação dos profetas que Deus começa a revelar o destino para os maus e para os ímpios. Sempre diante daquela questão levantada pelos profetas e muitas vezes pelos livros sapienciais, né? Muitas vezes nós vemos os injustos e os ímpios neste mundo se dando bem, né? Tem um salmo que diz assim: não te inquietes quando o homem fica rico e aumenta a opulência de sua casa, pois ao morrer não levará nada consigo, e a própria morte será o pastor que o apacenta. Veja, no Antigo Testamento se existia aquela ideia da prosperidade, né, da bênção da prosperidade. A amizade com Deus traria prosperidade financeira, também familiar, você teria muitos filhos, né? Então, tanto a prosperidade financeira quanto a geração de filhos e ter muitos filhos e uma boa colheita era um sinal da bênção de Deus. Isso na era patriarcal, né? Na era bem antiga do Antigo Testamento. Mas, lembra, nós fizemos todo aquele percurso nas Escrituras, essa mentalidade da teologia da recompensa, essa teologia de prosperidade, ela foi sendo superada, né, diante de uma experiência que Israel foi fazendo continuamente. A experiência de sendo fiel a Deus muitas vezes experimentou o mal. Experimentou a invasão de povos estrangeiros, a deportação, né? Então, de modo especial, o livro de Jó, o livro de Sabedoria, o livro de Eclesiastes e os profetas começaram a revelar, inspirados por Deus, esta verdade de que
a verdadeira recompensa para os justos não é neste mundo, é na eternidade. Nós vimos isso lá no segundo livro de Macabeus, no capítulo 7, quando algumas aulas atrás líamos aquela mãe que encorajava os seus filhos a morrerem mártires para receber a recompensa eterna do reino dos céus, né? Enquanto se eles traíssem a Deus, ela dizia, eles iam receber a condenação eterna, né? Então veja, só mais tardiamente, dos profetas em diante, até a época de Nosso Senhor, é que se foi desenvolvendo essa doutrina, a revelação sobre essa verdade de fé, da condenação dos ímpios, uma condenação eterna após a morte. Antes, né, dessa doutrina se estabelecer no judaísmo, sempre havia aquela referência de que o castigo para os maus começava já neste mundo, né? Lá o livro do Eclesiastes fala, Deus fará prestar contas de tudo que está oculto, de todo ato, seja ele bom ou mal. Mas essa mentalidade ainda neste mundo, né? De que o mal ele seria nesse mundo destruído. Então veja, Israel sempre pensava e projetava uma justiça divina no aqui e no agora. Enquanto os profetas e os livros sapienciais vão revelando que a justiça divina está reservada para o dia do juízo. E no dia do juízo, que se dará no fim, Deus pagará cada um conforme suas obras. E aí que começa então a se estabelecer a doutrina da recompensa eterna dos céus e o castigo eterno dos infernos. Então, nos grandes profetas, desenvolve-se a revelação acerca do juízo final e das realidades últimas, a eternidade feliz junto a Deus e o castigo eterno. Então vamos... Eu vou precisar mexer a câmera aqui um instantinho para pegar a Sagrada Escritura que eu coloquei aqui perto da câmera, tá bom? Só um minutinho. Opa, pronto. Então nós vamos pegar aqui o livro do profeta Isaías. Abra aí o livro do profeta Isaías, no capítulo 66, os versículos 16 a 24. Isaías 66, 16 a 24. Vamos lá. Com efeito, o Senhor virá no fogo, com seus carros de guerra, como um furacão, para acalmar com ardor a sua ira e a sua ameaça com chamas de fogo. Sim, por meio do fogo, o Senhor executa o julgamento, com sua espada sobre toda a carne. Muitas serão as vítimas do Senhor. Quanto aos que se santificam e purificam, para o rito da consagração, atrás daquele que está no meio, que comem carne de porco, outras coisas abomináveis e ratos, estes cessarão de uma só vez, palavra do Senhor, e os seus atos e os seus pensamentos. Eu virei a fim de reunir todas as nações e línguas. Elas virão e verão minha glória. Porei um sinal no meio deles e enviarei sobrevivente dentre eles as nações. A Tarsis, a Fut, a Luda, a Mosoque, a Tubal e a Javã, as ilhas distantes, que nunca ouviram falar a meu respeito. Estes proclamarão a minha glória entre as nações, e todas as nações trarão todos os vossos irmãos como uma oferenda ao Senhor, montados em cavalos, em quadrigas, em liteiras, em mulas e em camelos, a minha montanha santa, Jerusalém, exatamente como os israelitas costumavam trazer a oblação à casa do Senhor em vasos puros. Sim, da mesma maneira que os novos céus e a nova terra que eu estou para criar subsistirão na minha presença, assim subsistirá a vossa descendência e o vosso nome. Então, nesse discurso escatológico de Isaías, ele afirma que Deus, no dia do juízo, visitará o mundo com o fogo e a espada, né? E concederá aos seus eleitos a graça e serem, e aqui de novo essa visão, né? Serem prósperos, serem abençoados, fecundos em filhos, espalhados entre as nações, e reunir-se-ão todos no monte do Senhor, em Jerusalém, né? Enquanto os maus serão devastados, né? Pela espada e pelo fogo. Veja,
essa ideia do castigo que vem pelo fogo, pela espada, pela destruição, ela começa a ser formada, né, aí no Antigo Testamento, e nós podemos dar também uma olhada no livro do profeta Daniel, no capítulo 12, no versículo 2, também vemos aí uma referência a essa realidade. Não é? E muitos dos que dormem no solo poeirento acordarão, uns para a vida e outros para a vergonha eterna, para o horror eterno. Os que são esclarecidos resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que ensinam a muitos a justiça serão como estrelas por toda a eternidade. Quanto a ti, Daniel, guarda em segredo essas palavras e mantém lacrado o livro até o tempo do fim. Então, olha só, também o livro do profeta Daniel nos fala sobre essa realidade da ressurreição, olha só, da ressurreição dos mortos no final, e uns que ressuscitam para a vida eterna e outros que ressuscitam para o horror eterno. E assim, nós vamos vendo uma série de referências na Escritura que vão falando sobre a construção dessa doutrina e essa revelação que vai se estabelecendo de Deus sobre o destino eterno, o destino de condenação eterna. Você pode conferir no livro de Sabedoria, capítulo 5, versículo 15, Sabedoria 6, versículo 6, Sabedoria 15, versículo 8, Eclesiastes 7, versículo 19, Macabeus 7, 9 e 36. Então veja, isso está aí no nosso slide, tá bom? Não precisa ficar preocupado que eu falei rápido, não. Então, essa doutrina vai, pouco a pouco, sendo esclarecida, sendo exposta aqui no Antigo Testamento. No Novo Testamento, tanto na pregação de João Batista quanto na pregação de Nosso Senhor, fala-se de um juízo que trará cólera para os impenitentes, para os que não se converterem. Então vamos pegar aqui o Evangelho, né, de São Mateus, no capítulo 3. Abra aí a sua escritura. Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 7 e 8. Então vamos lá. Vamos ler um pouquinho antes aqui, versículo 6, né? E eram batizados por João no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Como visse muitos fariseus e saduceus que vinham para o batismo, João disse-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Produzi então fruto digno de arrependimento, e não penseis que basta dizer: temos por pai Abraão, pois eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode fazer suscitar filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não produzir bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Então veja só, São João Batista aqui está falando exatamente do que nós estávamos comentando, né? São João Batista retoma a pregação profética e aprofunda, dizendo que está chegando a hora do juízo, e essa hora para João Batista, é claro, é a chegada iminente do Messias, de nosso Senhor. E qual é a consequência do juízo do Messias? É separar os justos dos injustos. É separar aqueles que vivem na iniquidade dos que buscam a santidade. E aqui ele vai dizer, não é? Toda árvore que não produzir fruto será cortada e lançada ao fogo eterno. Também lá no versículo 12 desse mesmo capítulo, ele continua dizendo, né? A paz está na sua mão, do Messias. Limpará a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas quanto à palha, a queimará num fogo inextinguível. Então, vemos aqui, né, no hebraico original está o fogo da geena. Né? Então, vemos aqui na pregação de João Batista, encontramos de novo essa expressão geena, essa referência ao fogo inextinguível, um castigo que não acabará, fruto da condenação de Nosso Senhor. Né? Então veja só, a pregação de João Batista está recheada, né? Está toda ela preenchida
verdade revelatória, né, dessa verdade de fé, de que os ímpios, os que se obstinam no mal, terão um destino de cólera, de ira, de condenação eterna. Depois, também podemos pegar o Evangelho de São Lucas. Puxa aí o Evangelho de São Lucas, no capítulo 3. Nosso slide lá está errado, hein? Está aqui no slide capítulo 33. É que o meu computador aqui está às vezes o botão agarra, aí fica repetindo números, né? Então é Lucas capítulo 3, versículo 7 a 17. Lucas capítulo 3, versículo 7 a 17. Vamos lá com atenção. Ele dizia às multidões que vinham para ser batizadas por ele, São João Batista: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está por vir? Produzi frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer a vós mesmos: temos por pai Abraão. Eu vos digo que até mesmo das pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. O machado está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não produzir fruto será cortada e lançada ao fogo. Então veja, novamente, né? A mesma, vocês veem que é igual, né? Lá ao Evangelho de São Mateus, aqui no Evangelho de São Lucas, é a mesma passagem, é idêntica. E ele vai retomar a palavra no versículo 17, também como no Evangelho de São Mateus, igualzinho. A paz está na sua mão, ele limpará a sua eira e recolherá o trigo no seu celeiro. A palha, porém, ele vai queimá-la num fogo inextinguível. E com muitas outras exortações, continuava a anunciar ao povo a boa nova. Então, veja só, a pregação de João Batista é uma pregação que revela um conteúdo de fé, de uma condenação para os que são maus, para os que perseveram, ou melhor, se obstinam na maldade. E essa pregação, veja, ela é confirmada por Jesus. Ela é confirmada por Nosso Senhor e não é rejeitada por ele. Veja, Nosso Senhor não rejeita essa pregação de João Batista falando sobre a condenação dos maus. Pelo contrário, Nosso Senhor a reitera muitas vezes. E nós vamos dar uma olhada ao longo aqui da nossa aula de hoje, as palavras, as passagens onde Nosso Senhor fala sobre a existência da condenação eterna, do inferno. Nós temos aqui, né? Deixa eu ver aqui. Nosso Senhor no capítulo 4 do Evangelho de São Mateus, né? Quando Nosso Senhor, no capítulo 17, não é, começa a sua pregação, ele vai dizer: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Aqui a nossa citação no slide está errada, é Mateus capítulo 4, versículo 17. Então, na pregação, né, de Nosso Senhor, ele retoma aquele discurso de João e fala que o reino dos céus é para os arrependidos, para os contritos. E Jesus vai começar a fazer uma oposição entre aqueles que se convertem e aderem ao reino, esses experimentarão a graça do reino de Deus. E os que ficarem empedernidos, ficarem obstinados no mal, esses serão lançados ao fogo. E nós vemos isso exatamente nos evangelhos de Mateus, Lucas e Marcos, nas marcantes expressões, né, que se repetem ao longo de algumas parábolas de Jesus. Serão lançados nas trevas exteriores e ali haverá choro e ranger de dentes. Vamos aí ao capítulo 8 do Evangelho de São Mateus, no versículo 12. Capítulo 8, versículo 12, né? Olha só. Vamos pegar o versículo 11. Mas eu vos digo que virão muitos do Oriente e do Ocidente e se assentarão à mesa do reino dos céus, com Abraão, Isaque e Jacó. Enquanto os filhos do reino serão postos para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então aqui, né, Nosso Senhor usa essa imagem claríssima de que haverá um destino
diferente para aqueles que vivem na justiça, vivem na fé, que aderem à boa nova do Evangelho, e aqueles que se obstinam no pecado e no mal, né, que terão esse destino, serão postos nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Lá em Lucas capítulo 13, também nós vemos a mesma realidade. Vamos ler Lucas capítulo 13, versículo 28. Então vamos lá. Então começareis a dizer: nós comíamos e bebíamos na tua presença, e tu ensinastes em nossas praças. Ele, porém, vos responderá: não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, vós todos que cometeis a injustiça. Lá haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas no reino de Deus, e vós, porém, sendo lançados fora. Olha só, é muito interessante nós percebemos de novo, aqui numa parábola, onde Jesus fala sobre a porta estreita, sobre a rejeição dos judeus infiéis e o chamado dos pagãos, onde Jesus fala sobre o reino de Deus que é recusado e será oferecido para os outros, né? E esses que recusam o reino serão colocados no lugar onde haverá choro e ranger de dentes. Também Jesus retoma, né, várias vezes essa imagem do profeta Isaías, da geena, né, e anuncia uma pena eterna, onde o fogo não se extingue. Né? Então a gente pode ver no capítulo 10 do Evangelho de São Mateus. Então vamos ao Evangelho de São Mateus, no capítulo 10, no versículo 28. Nosso Senhor, foi o evangelho que nós ouvimos há 4 domingos atrás, 5 domingos atrás, não é? Nosso Senhor disse: não temais aqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode destruir a alma e o corpo na geena. Então olha que aqui é uma citação, né, de Nosso Senhor, retomando a expressão do profeta Isaías, no mesmo conteúdo que o profeta Isaías, dizendo, se referindo à geena como a imagem dessa condenação eterna, o lugar onde há o verme que corrói e um fogo que não se apaga. Né? Então, olha o que o Nosso Senhor disse, né? Nós precisamos ter medo daquele que pode lançar a nossa alma e nosso corpo no fogo da geena. Isto é, o temor de Deus. Né? Nós devemos não temer os homens, devemos temer a Deus, porque é Ele que pode nos condenar ao fogo da geena. Também em Mateus capítulo 18, Nosso Senhor retoma essa mesma expressão lá no versículo 8. Ouçamos. Se a tua mão e teu pé te escandalizam, corta-os e atira-os para longe de ti. Melhor é que entres mutilado ou manco para a vida, do que tendo 2 mãos e 2 pés, seres atirados no fogo eterno. Se o teu olho te leva a pecar, arranca-o e atira para longe de ti. Melhor é que entres com um olho só para a vida, do que tendo 2 olhos, seres atirados na geena do fogo. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus veem continuamente a face do meu Pai que está nos céus. Nosso Senhor, portanto, fala novamente aqui, não é? 2 vezes sobre o fogo eterno da geena. Nosso Senhor, portanto, gente, ele está falando dessa realidade dos infernos. É interessante, às vezes, ouvir essas pessoas dizendo, não, Jesus ele vem pregar o perdão, a misericórdia. Gente, é verdade. Nosso Senhor veio anunciar como boa notícia a misericórdia de Deus. Agora, a misericórdia de Deus é para aqueles que querem se converter, que querem a misericórdia, que querem a vida, que querem o reino. Por isso Nosso Senhor dizia, convertei-vos e crede no Evangelho. Crede no anúncio que eu vos faço. Crede na boa notícia. Né? A misericórdia não anula a justiça, como a justiça não anula a misericórdia. Então veja, Nosso Senhor que falou do reino dos céus para nós, que nos oferece o reino dos céus,
é o mesmo Jesus que fala da existência do inferno, né? E fala claramente que nós podemos ir para o inferno. Nosso Senhor está dizendo, né? É melhor que entres na vida com um olho só do que tendo dois olhos e ires para o inferno. Nosso Senhor está falando então claramente que nós podemos, se nós não deixarmos com que Ele nos conquiste para o seu reino, se nós não deixarmos com que Ele nos converta para o seu reino, nós podemos ir para a geena, para o fogo eterno, para a condenação, né? Então veja, não existe aqui nenhuma... essas afirmações das pessoas que dizem que o inferno é uma criação da igreja, veja, isso não se sustenta. A própria pregação dos profetas, de João Batista, de Nosso Senhor, e depois nas cartas dos apóstolos, nós vemos que o inferno faz parte da pregação cristã, né? Junto do anúncio da salvação das almas está o anúncio do castigo daqueles que são maus e que praticam a injustiça, né? Então, nós precisamos estar atentos a isso, né? Tá bom? Lá no capítulo, para a gente pegar um texto também do Evangelho de São Marcos, você pode abrir aí o capítulo 9 do Evangelho de São Marcos, no versículo 43. Se alguém escandalizar um desses pequeninos que creem, melhor seria que lhe prendessem ao pescoço a mó, que os jumentos movem, e o atirassem ao mar. E se tua mão te escandalizar, corta. É melhor que entres mutilado para a vida do que, tendo duas mãos, ires para a geena, para o fogo inextinguível. Então, e tem lá no versículo 48 a expressão, né, da geena, né? Melhor do que seres atirado na geena, onde o verme não morre e onde o fogo não se apaga, né? Então, veja aqui, Nosso Senhor novamente fala para nós sobre essa realidade da eternidade do inferno, da existência do inferno, e que o inferno é uma realidade eterna, é inextinguível, isto é uma condenação fora de Deus, longe de Deus, tá bom? Então, tendo visto alguns textos aí, recordo também que em muitas parábolas, de modo especial essas parábolas últimas que nós ouvimos esses 3 domingos, elas sempre falam também de algum modo sobre esse castigo eterno, né? Por exemplo, a parábola do joio e do trigo, que nós ouvimos há 2 domingos atrás e que hoje a igreja nos fez ouvir de novo, né? Então, ela nos fala claramente sobre o inferno, né? O Senhor diz: os ceifadores, os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é separado do trigo e lançado ao fogo, assim os anjos separarão os maus do reino dos céus e os lançarão no fogo, onde haverá choro e ranger de dentes. Veja, nas parábolas, Nosso Senhor fala sobre a contraposição do reino de Deus com a condenação eterna. Depois, na parábola também que ouvimos no último domingo, que o reino dos céus é como uma rede lançada ao mar, que pega todo tipo de peixe. Mas depois, no fim, ela será arrastada para a praia, e os pescadores vão selecionar os peixes que prestam e que não prestam, e os que não prestam serão lançados fora. Também há alusão sobre essas trevas exteriores. Depois, aquela parábola, né, das virgens prudentes e imprudentes, que deixam a chama, né, do seu candeeiro apagar por falta de óleo, e quando chega o noivo, elas não tinham óleo, foram comprar óleo, não estavam preparados, o noivo entrou para a festa de casamento, as virgens prudentes entraram com ele, e depois as imprudentes começaram a bater na porta, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. E o Senhor respondeu: afastai-vos de mim, eu não vos conheço. Ide para as trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, novamente, essa expressão de trevas, de choro, de ranger de dentes, de escuridão, de fogo, aparece nas parábolas de Nosso Senhor. E também a parábola dos talentos, né? Aquela parábola, né, que cada um recebeu uma quantidade de talentos, e quando o Senhor voltou, fez o juízo. E aquele
servo que não fez multiplicar os seus talentos, a palavra do Senhor foi clara: servo mau e preguiçoso. Né? Será tirado de ti até aquilo que pensas ter, e serás lançado para a escuridão, e haverá choro e ranger de dentes. Então veja, nosso Senhor reiteradamente fala sobre essa realidade de que os maus, os que se obstinam no pecado, terão uma condenação eterna. Então, eu sei que essa parte é cansativa, né? A gente procurar nas Sagradas Escrituras as referências, mas é muito importante nós entendermos que a doutrina da igreja, um dos pilares dela é o fundamento escriturístico, né? É o fundamento das Sagradas Escrituras, o fundamento da Sagrada Tradição e, por fim, o Sagrado Magistério, que ensina a partir das Escrituras e da tradição. Né? Então, para nós entendermos o magistério da igreja, nós precisamos ir às fontes da revelação, que é a Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura. Tá bom? Então, também tem uma outra passagem que é importante nós lermos, né? Que fazem parte daquelas maldições que nosso Senhor proferia contra algumas cidades, contra algumas pessoas. E nosso Senhor também fala sobre a questão do inferno. Né? Não sei se vocês lembram, mas nosso Senhor fala assim: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se Sodoma e Gomorra, se Tiro e Sidônia tivessem visto os milagres que vedes, elas já teriam se arrependido. Ai, e tu, Cafarnaum, pensas que serás levado até o céu? Não, serás atirado até o inferno. Veja, nessas predições, né, nessas maldições que o Senhor lança, ele também fala da existência do inferno. E temos lá no capítulo 23 do Evangelho de São Mateus, uma outra referência clara também sobre o juízo de Deus e a condenação ao inferno. Mateus capítulo 23, versículos de 13 a 37. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque bloqueais o reino dos céus diante dos homens. Pois vós mesmos não entrais, nem deixais entrar os que querem. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que percorreis o mar e a terra para fazer discípulos, mas quando conseguis conquistá-lo, vós os tornais 2 vezes mais digno da geena do que vós. Ai de vós, condutores cegos, que dizeis: se alguém jurar pelo santuário, seu juramento não o obriga, mas se jurar pelo ouro do santuário, seu juramento o obriga. E aqui a gente pula um pouquinho, né? Porque não nos interessa isso, a gente pula lá. Ai de vós, versículo 23, escribas e fariseus hipócritas, que pagais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas omitis as coisas mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia, a fidelidade. Condutores cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que limpais o exterior do copo e do prato, mas por dentro estáis cheios de rapina e de intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, sois semelhantes a sepulcros caiados, que por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos, de mortos e de toda a podridão. Assim também vós, por fora pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, fariseus hipócritas, que edificais os túmulos dos profetas e enfeitais os sepulcros dos justos, e dizeis: se estivéssemos vivos nos dias de nossos pais, não teríamos sido cúmplices deles no derramar do sangue dos profetas. Com isso testificais contra vós, que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida de vossos pais. Serpentes, raça de víboras, como haveis de escapar do julgamento da geena? Por isso vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis em vossas sinagogas, e perseguireis de cidade em cidade. E assim cairá sobre vós todo o sangue dos justos derramado sobre a terra, desde o sangue do inocente Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo
tudo isso sobrevirá a esta geração. Então veja, nosso Senhor aqui nessa longa, nesses ais proféticos, nessas condenações proféticas que o nosso Senhor fala, nos fala: raça de víboras, como escapareis do fogo do inferno, do fogo da hiena? Então, esses discursos nosso Senhor sempre nos revela, sempre nos fala sobre essa realidade da condenação final. Também nos discursos escatológicos, aqueles últimos discursos de Jesus sobre o fim, sobre o juízo final, né? Nosso Senhor também fala sobre o inferno, dizendo: afastai-vos, malditos, ide para o fogo eterno, destinado ao demônio e aos seus anjos. Vamos dar uma olhadinha? Só vira a página aí, capítulo 25, né? O capítulo 25, versículos 34 a 46. Então, vamos lá. Vamos ler aqui a parte que fala sobre: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, recebei por herança o reino preparado para vós desde a fundação do mundo. E aí o nosso Senhor começa: porque destes, porque quando eu tive fome me destes de comer, tive sede, me destes de beber, né? Então o Senhor conta tudo isso e no final eles perguntam: mas quando é que te demos de comer, de beber, te visitamos? A cada vez que fizestes isso a um dos pequeninos, foi a mim que o fizeste. Em seguida, o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e para os seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber. Não é? Então, o Senhor continua falando sobre os critérios, né, do amor, da caridade, e no final termina dizendo: não é? Irão estes para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Então veja, aqui no discurso escatológico de Jesus está claríssimo, né? Nosso Senhor usa essas duas expressões: vida eterna e castigo eterno. Então veja, aqui, né, está claríssima a revelação, a doutrina de Nosso Senhor, a revelação de Nosso Senhor sobre a existência de um castigo eterno que é em oposição à vida eterna preparada para os seus discípulos, para aqueles que amam, para aqueles que praticam a caridade, né? Então, para a gente ir terminando, né, na parte do Novo Testamento, ainda temos o Evangelho de São João, né? São João, onde no seu Evangelho está expresso diversas vezes essa contraposição entre vida eterna e perdição eterna. Aqueles que possuem o Filho, os que creem no Filho, possuem a vida eterna. Os que rejeitam o Filho entram na perdição eterna, né? Então nós podemos conferir lá João capítulo 3, versículo 36, João capítulo 8, versículo 21, também o versículo 34 do capítulo 8, João capítulo 15, versículo 6, e entre outras passagens que nós poderíamos ler aqui, fala sobre essa oposição da vida eterna e da perdição eterna. Também nas epístolas de São Paulo, nós encontramos abundantes referências sobre a condenação dos que fazem as obras más, as obras da carne, né? Temos lá em Gálatas 5, 19 e 21, Efésios 5, 1 Coríntios 6, 2 Coríntios 2, 2 Coríntios 4, também 13, 1 Timóteo 5, 2 Timóteo 2, veja, são inúmeras passagens onde São Paulo também prega sobre a distinção que haverá no juízo dos que viveram segundo a graça, segundo a fé, e os que viveram segundo o pecado, segundo a carne, né? Então, vemos também na carta de São Pedro. São Pedro fala da perdição eterna, né? E São Tiago fala sobre o juízo sem misericórdia para os que não foram misericordiosos. Também o Apocalipse fala sobre o tanque ardente de fogo e enxofre, na qual serão precipitados os maus e os ímpios. Em Apocalipse 21, versículo 8. Também nesse mesmo capítulo 21, nos versículos seguintes,
o inferno é chamado no Apocalipse de a segunda morte, a morte eterna. Né? Então vejam, meus irmãos, enfim, né? Depois de fazer toda essa base escriturística aqui do Novo Testamento, é importante que nós entendamos, portanto, isso. Nós cristãos católicos, cremos na existência da condenação eterna. Que o juízo de Deus, né, nos poderá dar dois destinos eternos: o céu, a salvação, e a condenação, que é o inferno. Né? E essa verdade, como eu disse no início da nossa aula de hoje, foi muitas vezes negada, né, por alguns cristãos e também atacada por não cristãos. Muitos, né, inclusive homens muito sábios, muito estimados dentre o povo cristão, defendiam, né, que tentavam atenuar a realidade do inferno para exaltar a misericórdia de Deus. Né? Por exemplo, Orígenes, que foi um escritor eclesiástico do século III, era um dos que acreditava, né, que no fim de todas as coisas, no juízo final, né, Deus ele reconciliaria, ele admitiria no céu todos os anjos e os homens condenados ao inferno. Né? Que no fim, Deus usaria da sua misericórdia e os traria para o céu. Né? Também um outro escritor cristão, chamado Arnóbio, também do século III, ele negou a existência do inferno, porque ele acredita, não porque ele agora defendia a misericórdia, mas porque ele acreditava que a condenação, né, ou seja, aqueles que não fossem salvos eram destruídos, deixavam de existir, né, eles seriam aniquilados. Né? Ou seja, não há inferno, também não há condenação eterna. Eles deixam de existir, eles voltam para o não ser. Né? E, em contraposição a essas teses, né, a igreja sempre proferiu nos seus credos, nos seus símbolos apostólicos, a fé. Né? Essa é a existência do inferno. E sempre ensinou esse dogma nos concílios, desde o princípio da igreja, desde os primeiros concílios, o dogma do inferno ele é defendido e professado pela igreja porque está contido nas Sagradas Escrituras e foi ensinado pelos apóstolos. Né? Precisamos de estudar um pouquinho sobre essa realidade do inferno e por que não é incompatível, né, o inferno, a condenação eterna, com a misericórdia divina. Como frequentemente afirmado na Escritura, Deus é um justo juiz. Ele é misericórdia. Deus é compaixão. Mas o nosso primeiro erro quando escutamos isso é pensar que a misericórdia divina anula a justiça divina. Deus é perfeitamente juiz, justo e Pai misericordioso. Ele usa de paciência, de misericórdia, mas também usa de justiça. Né? Também usa da justiça. A revelação nos ensina que os pecados, eles são ofensas a Deus, rebelião contra a sua lei. E por isso, todo pecado é punido pela justiça divina. Veja, Deus totalmente misericordioso, na sua justiça, pune o pecado cometido contra ele. Exatamente por isso, porque a justiça divina exige, né, a punição dos pecadores, porque veja, o pecado mortal, os pecados em geral, são rebeliões, ofensas graves contra Deus. São manifestações de ódio, de recusa ao projeto de Deus. Né? Então, veja, a justiça de Deus exige uma reparação. Nós precisamos pensar, meus irmãos, com coisas mais concretas aqui, não é? Pensa quando você é assaltado, né? Você te levam uma coisa, veja, não levaram nem a sua vida, não. Levaram uma coisa que você possuía, que você batalhou tanto para conquistar, e vem um ladrão, usa de violência, ofende a tua dignidade e ainda rouba aquele seu bem. Veja, imediatamente vem dentro de nós um senso de justiça. Nós queremos que essa pessoa pague pelo mal que ela fez. Só que a nossa justiça é injusta, né? Nós queremos geralmente o olho por olho, dente por dente. Nós queremos, às vezes, uma justiça injusta, nós queremos a morte, a destruição desta outra pessoa. Né? Enquanto a justiça de Nosso Senhor
Ele não quer a destruição, nem a condenação do que peca. Ele quer que esta pessoa se converta. E por isso ele oferece a misericórdia. Veja, a justiça divina deseja que o pecador se converta. E por isso a justiça divina, ela oferece a misericórdia. Só que, para o pecador empedernido, pensa aí nesse bandido então que ele foi preso, né? Ele pagou lá o seu tempo de prisão, se bem que no Brasil nem mais preso, né? E ele volta a fazer aquilo e começa a fazer coisas piores ainda. Veja, o nosso senso de justiça continua se aguçando. É preciso que esta pessoa se corrija e que, se ela não quer se corrigir, se ela não quer se converter, se ela não quer mudar suas atitudes, é necessário então que essa pessoa sofra uma pena mais dura. Veja, se nós que somos injustos temos esse senso de justiça, a justiça perfeitíssima de Deus exige a reparação quando nós o ofendemos. Exige a reparação quando nós o recusamos, quando nós fazemos o mal contra ele. Não é? E é por isso, exatamente porque existe, né, o pecado ofende a Deus e rompe a nossa amizade com ele e destrói o vínculo de amor que existe entre nós e ele. É por isso que nosso Senhor Jesus Cristo, né, ele, ao se fazer homem, para a nossa salvação, se ofereceu como sacrifício de expiação. Nosso Senhor ofereceu a sua vida, o sacrifício, para reparar as ofensas cometidas contra o próprio Deus. Então, Deus se fez homem para reparar no lugar dos homens uma ofensa que o homem jamais seria capaz de reparar. Por quê? Isso nós precisamos entender, né? Quanto maior a dignidade de quem foi ofendido, tanto maior é a gravidade da ofensa. Né? Quanto mais nós ofendemos uma pessoa que é digníssima, muito digna, muito boa, maior a maldade e a malícia da nossa ofensa. Então, Deus verdadeiramente sumo bem, né? Deus digníssimo, altíssimo, quando ofendido por nós pelo pecado, veja, nós não temos condições de reparar a dignidade de Deus. Sendo tão inferiores, tão maliciosos, tão pequenos, como vamos reparar a dignidade de Deus? Não podemos. Então Deus se fez homem para reparar a sua dignidade, para oferecer ele mesmo um sacrifício de expiação por nós. Veja, a justiça de Deus exigia uma reparação. E a misericórdia de Deus, por misericórdia, Deus mesmo se encarnou, Deus mesmo se ofereceu como vítima de expiação pelos nossos pecados. Então veja, em Cristo, né, que assumiu todo o nosso pecado, todos os pecadores encontraram a expiação, a reconciliação dos seus pecados com Deus. O sacrifício de Jesus reparou perfeitamente todas as ofensas cometidas pelo pecado. Por isso, todo pecador que estiver arrependido pode recorrer à divina misericórdia para não sofrer as penas impostas pela divina justiça. Veja, não existe oposição entre justiça divina e a misericórdia divina. A justiça divina é justa e a misericórdia também é justa, é misericordiosa. A justiça é misericordiosa e a misericórdia é justa. Então veja, em Deus não há contradição de misericórdia e justiça. Só na nossa cabeça doida que há, não é? Porque nós não sabemos o que de fato é justiça e misericórdia. Perfeito. Veja, em Cristo nós descobrimos que a justiça de Deus, ela foi cumprida. Ele se ofereceu e justificou. Por isso que São Paulo usa essa expressão. Jesus nos justificou. Ele nos tornou justos. Só ele, justo, pode nos dar a sua justiça. E a sua justiça é a nossa salvação. Ele nos justificou. Ou seja, para satisfazer a ofensa que nós fizemos, reparar a ofensa que fizemos a Deus, o Filho se ofereceu ao Pai como sacrifício expiatório. E na divina misericórdia, o Pai nos ofereceu o Filho e o seu amor, que nos reconcilia, que nos salva, que nos expia. Então veja, quando nós arrependidos estamos, Deus nos concede a sua divina misericórdia para que não soframos as penas da sua divina justiça. Então o inferno não é o lugar dos coitadinhos. O inferno não é o lugar daqueles coitadinhos que
poxa, gostavam tanto de Deus, mas por causa de uma besteirinha se deram mal. Não. O inferno é o lugar dos pecadores empedernidos, dos pecadores que morrem sem arrependimento. Ou seja, daqueles que morrem sem recorrer à misericórdia divina, ou porque não creem, ou porque odeiam a Deus, ou porque recusam a Deus, ou porque amam mais o mal do que o bem, e acabam por assim se entregar à justiça divina. Veja. O inferno, portanto, é um lugar de pessoas más. Não é um lugar de pessoas boazinhas que se deram mal. O inferno é uma consequência daqueles que na vida escolheram o mal. Às vezes a gente tem essa visão romantizada. Ai, meu Deus, como é que Deus pode fazer isso com as pessoas, né? Mas não é Deus que fez isso com as pessoas. As pessoas escolheram uma vida sem Deus. E aqui a gente vai se aproximando do que é o inferno. O inferno é a privação de Deus. É um lugar onde não há amizade, não há amor, não há graça de Deus. É onde aqueles que escolheram a recusar a Deus vivem as últimas consequências dessa recusa, né? Impostas pela justiça divina. Deus exige que os pecados não remidos sejam punidos. Por isso Deus dá a cada um conforme as suas obras. Essa palavra é repetida várias vezes na Escritura. Deus paga cada um conforme as suas obras. Daí decorre que o pecador obstinado, aquele que não se arrepende, aquele que escolhe o mal, que persevera no mal, né, receba as penas do seu pecado. Então precisamos ter em vista, né, que o inferno é um lugar da condenação daqueles que escolheram a recusa de Deus, escolheram ofender a Deus, escolheram trocar a amizade de Deus para gozar uma vida sem Deus. Portanto, o inferno não é o lugar dos coitadinhos, né? O inferno é o lugar daqueles que exerceram a sua liberdade conscientes numa recusa e numa obstinação ao mal e na ofensa contra Deus. Por isso, aqui, nesse tratado aqui do inferno de Santa Francisca Romana, ela vai falar sobre isso, a visão que ela teve do inferno. Ela escutava terríveis blasfêmias, né? É por isso que nós escutamos no Evangelho agora há pouco, que eu li várias vezes, né, que lá haverá choro e ranger de dentes. Esse choro não será um choro de arrependimento, não. Será um choro de ódio, de raiva, de revolta. E o ranger de dentes fala isso, o ranger de dentes é o sinal da raiva, do ódio, né? O choro não de arrependimento, o choro de amargura, o choro de revolta, o choro de ódio e o ranger de dentes da raiva, né? Da rebelião. Veja, o inferno é o lugar da rebelião, da blasfêmia contra Deus, né? Então, é preciso que nós entendamos isso. Bom, mas por que as penas do inferno são eternas? Por que o inferno é eterno? Não é terrível pensar que se pague eternamente pelo mal que se cometeu temporalmente? Precisamos ter em vista, né, que a eternidade das penas do inferno não pode ser demonstrada apoditicamente, pois é um objeto da revelação. Veja, nós agora vamos tentar entender, né, sobre a eternidade do inferno, ou seja, por que o castigo é eterno. A primeira coisa que o catecismo nos ensina sobre isso é que nós não podemos apresentar essa doutrina da eternidade das penas do inferno demonstrando de modo cabal, né, como provas e como demonstrações, todas elas articuladas entre si, provando que o inferno é eterno. Não, por quê? Porque assim como nós não conseguimos provar apoditicamente o céu, né, isso nos veio por revelação divina, também o inferno nos veio através de uma revelação divina. Isto é, nós podemos compreender as conveniências que são razoáveis, racionais desse dado revelado, mas nós não podemos compreender, esgotar racionalmente o objeto da revelação divina. Nos é inacessível a compreensão absoluta
do objeto da revelação divina. Né? Então, cabe a nós entender as conveniências razoáveis a partir desse dado revelado. Então, primeiramente, o que nós precisamos entender sobre a eternidade das penas do inferno. Por que, que o inferno é eterno? Né? Primeiramente, porque o pecado mortal é o cometimento de um mal irreparável, uma ofensa de extrema gravidade contra Deus. Né? Então, o inferno é o lugar daqueles que morrem em estado de rebeldia, em estado de pecado mortal, em estado de recusa a Deus, um estado de inimizade contra Deus, de ódio a Deus. Né? E por que uma das primeiras conveniências razoáveis, né, que nos ajudam a compreender por que o inferno é eterno? Porque o pecado mortal é o cometimento de um mal irreparável. Ou seja, o mal que nós cometemos ao realizar um pecado mortal, esse mal é irreparável. Isto é, a consequência daquelas minhas escolhas, eu não posso mais pará-las. Depois que eu uso a minha liberdade para tomar uma decisão má, né, uma decisão que que consiste num pecado mortal, um pecado gravíssimo contra Deus, eu não posso mais frear as consequências disso. Né? Eu escolho aquela obra, mas as consequências disso estão além, né, agora da minha vontade de frear as consequências. Veja, por que o pecado mortal é um mal irreparável? Né? Porque o pecado mortal, ele destrói o vínculo que Deus criou entre nós e ele. Ele destrói o vínculo de amizade, a aliança que Deus estabeleceu entre ele e nós. O pecado mortal da nossa parte, nós rompemos a aliança com Deus. Nós recusamos a vida de Deus. Né? O catecismo nos ensina que o pecado mortal nos faz perder o estado de graça, isto é, nos perder a vida de Deus. Nós somos privados da graça, privados da glória, privados da amizade, privados da aliança com Deus. Né? O pecado mortal gera em nós como que, entre aspas, uma excomunhão. Né? Nós deixamos de estar em comunhão com Deus. O pecado mortal nos encerra numa inimizade da nossa parte para com Deus. Não da parte de Deus para nós, mas da parte nossa para Deus. Né? E por que é um mal irreparável? Porque nós não temos o poder de restabelecer essa relação. Eu e você não podemos restabelecer a nossa amizade com Deus. Quando nós rompemos nossa amizade, só Deus pode restabelecer essa amizade. E é por isso que, dando o seu Filho Jesus a nós, crucificado e ressuscitado, ele ofereceu para nós a misericórdia. Mas veja, nós, por nós próprios e por nossas escolhas, nossa força, nós não podemos restabelecer a vida da graça. Só Deus pode estabelecer e restabelecer a vida da graça em nós. E por isso ele nos deixou o sacramento do batismo, onde nós somos, então, inundados da vida de Deus e da vida da graça. Se pecamos mortalmente depois do batismo, nós temos o sacramento da reconciliação, da confissão, da penitência, o sacramento pelo qual Deus restabelece a vida da graça em nós. Mas veja, nós, por nossas forças, não podemos restabelecer essa amizade, essa aliança. Por isso, o pecado mortal é um mal irreparável. E quando se morre em pecado mortal, nós, por nossas forças, não podemos restabelecer esse vínculo. Nós morremos escolhendo quebrar a aliança com Deus, a inimizade com Deus. Né? Precisamos relembrar que o pecado mortal não é um simples ato, não é um ato bobinho, né? Não é uma coisinha que eu faço. O pecado mortal é um ato consciente e livre de rebeldia, de recusa a Deus. O pecado mortal, ele gera como consequência espiritual a perda do estado de graça. Nós escolhemos perder a Deus. Por isso, Nosso Senhor, ao longo desses últimos domingos que estamos celebrando, Nosso Senhor tem sido tão sério conosco, né? Em dizer que nós precisamos deixar o reino crescer em nós, porque no final, no dia do juízo, ele separará o joio do trigo, os peixes que prestam e que não prestam, isto é, aqueles que estão em amizade com ele no estado de graça e aqueles que insistem numa vida de pecado, ou seja, aqueles que amam mais o mundo e o pecado
do que a amizade com Ele. Aquela parábola que nós ouvíamos antes de ontem nos fala sobre isso. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Um homem, quando o encontra, com alegria vai e vende tudo para adquirir aquele tesouro. Veja, para adquirir o reino dos céus é necessário nós vendermos, nós rompermos com a vida de pecado. Ninguém tem amizade com Deus se permanece no pecado. Se não faz exatamente aquele ato de volta a Deus, o arrependimento. Então, veja, é uma situação irreparável da nossa parte. E sendo irreparável por nossa parte, por parte do pecador, Deus, na sua misericórdia, Ele oferece Ele mesmo a reparação através do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que quando há arrependimento, não precisa ter inferno. Quando nós nos arrependemos, quando nós rompemos com as atitudes de maldade e de pecado, nós somos libertos dessa pena eterna do inferno. Né? Veja, quando há arrependimento, podemos recorrer à misericórdia divina, para que Deus nos redima, nos salve, restabeleça a sua graça e a sua vida em nós, e nos salve da cólera de sua justiça, que recairá sobre os empedernidos, sobre os de duro coração. Se não há busca do arrependimento, da reconciliação, não há como reparar o mal cometido. Né? Então veja só, seria como, essa perda irreparável seria como, por exemplo, uma pessoa, eu não sei muito sobre biologia e medicina não, mas se a pessoa tem uma doença, ou então toma um tombo, né, ou uma doença que causa-lhe a cegueira, tá certo? E essa pessoa começar a pagar tratamentos para cuidar do seu olho, né? Achando que ela ficou cega por causa do seu olho. Mas, na verdade, o problema foi aqui, né? Foi cerebral. Foi por causa de algum problema aqui na nossa massa encefálica que a pessoa perdeu a capacidade da visão. Né? Então, veja, a pessoa pode tratar o olho, botar todos os remédios do mundo, que se ela perdeu a capacidade de ver, o órgão que enxerga está aqui. Pode estar até sendo reparado, cuidado, mas se perdeu a capacidade da visão, não adianta o olho. Veja, é como nós quando pecamos mortalmente. Nós perdemos a capacidade da graça. Nós perdemos o dom da graça. Nós perdemos a vida divina. E nós podemos fazer muitas obras boas, podemos fazer muitas coisas, mas se não nos arrependermos, se não nos voltarmos inteiramente para Deus e Ele, na sua misericórdia, nos livrar, né, da condenação eterna, pela sua graça, pela sua misericórdia consumada em Cristo na cruz. Veja, nós, por nossa força, não podemos voltar a ver, né? Usando aqui a imagem. Né? Nós não temos como restituir a capacidade de enxergar. Nós nos enganamos cuidando do olho, né? Mas nós perdemos a capacidade de enxergar. Então, quando Deus nos perdoa, nos redime pelos sacramentos, do batismo, da confissão, então nós recebemos a capacidade de ver de novo, a capacidade da graça. E aí sim, cuidamos do olho para enxergar. Né? Mas veja, quando pecamos mortalmente, nós perdemos essa capacidade. E não há nada que nós possamos fazer por nossas próprias forças que restabeleça essa capacidade do céu. Porque o céu não é uma conquista minha, é um dom da graça que eu correspondo. Não é uma conquista, é um dom que eu correspondo por uma vida justa, por uma vida santa. Mas eu não mereço. É Deus que dá. É Ele que estabelece esse vínculo, essa amizade. Por isso se chama graça, porque a graça é dada de graça. O outro motivo é que o pecado mortal é a negação de Deus como fim último, como o sumo bem, preferindo o pecador um bem finito no lugar de Deus, que é o bem infinito. Né? Então veja, outro motivo de conveniência para a pena eterna é que nós trocamos Deus, que é infinito, por um bem que é finito. Ou seja, nós negamos a vida divina. Nós negamos a vida eterna. Quando nós trocamos os bens que
não passam pelos bens que passam, isto é, trocamos Deus pelas coisas deste mundo, nós estamos rejeitando a vida eterna. E por isso, né, nós, abrindo mão da vida, nós acabamos por abraçar as penas eternas, os sofrimentos eternos. Né? Essa é a maior ofensa que nós fazemos a Deus. Né? E maior é a ofensa que se cometeu, quanto maior é a dignidade de quem foi ofendido, como eu disse. Né? E sendo Deus de infinita dignidade, a nossa ofensa é tão grave que não podemos reparar pela nossa indignidade. Negando, portanto, o sumo bem, que é Deus, ofendendo a Deus, o homem fica privado da graça e da glória de Deus. E aqui vamos nos aproximando do que é a definição do inferno. O inferno é a privação eterna de Deus, da sua amizade. É a privação da amizade, do amor, da graça e da vida de Deus em nós. Se o pecado mortal conduz ao desprezo de Deus e de suas leis, à perda da graça e da sua amizade, como poderia um condenado experimentar o mesmo que os amantes de Deus? Vejam, se o pecado mortal nos conduz ao ódio, à recusa, à indiferença contra Deus, como poderia, no final, um condenado, ou seja, um que escolheu odiar a Deus, um que escolheu desobedecer a Deus, ter a mesma recompensa do que aqueles que amaram, que foram amantes de Deus? Veja, é inconcebível, é inconciliável, por justiça, né? Vejam como é racional isso daqui, né? É razoável isso daqui. Por justiça, é inconcebível que aqueles que passaram a vida toda fazendo o bem recebam no final a mesma recompensa daqueles que praticaram a iniquidade. Né? Se a rebelião e a obstinação no mal redundasse lá no fim, depois do juízo final, em redenção e salvação, não seria isso o triunfo do mal e da iniquidade? Ou seja, se no final de tudo independesse, a salvação, ou seja, a alegria do céu, viesse tanto para os bons quanto para os maus, isso não consiste no triunfo do mal? Isso não significa que o mal é que triunfa, na verdade, do juízo? A gente precisa pensar nisso, né? Porque veja, se não há justiça, o mal triunfa. É o mal que ganha. Enfim, se a felicidade dada aos justos será eterna, convém que a pena devida aos obstinados, aos pecadores empedernidos, também seja eterna. Veja, nosso Senhor disse isso. Uns irão para a vida eterna, enquanto outros irão para o castigo eterno. Mas veja, se uns terão a vida eterna, os outros terão a condenação eterna, a pena eterna. A misericórdia e a justiça de Deus são perfeitas e eternas, sem fim. Portanto, a justiça, ela não para quando começa a misericórdia. Nem o contrário, a misericórdia para onde começa a justiça. Não, ambas em Deus são perfeitas, eternas e sem fim. A misericórdia é manifestada àqueles que a ela se confiam. E a justiça é manifestada àqueles que a ela se obstinam, contra ela se obstinam. Então, veja, uma pessoa que se obstina contra a justiça de Deus, ela sofrerá a justiça de Deus. Uma pessoa que se confia à misericórdia de Deus, ela se alegrará, gozará a misericórdia de Deus. A pena do pecado, veja, ela não é proporcional à sua duração, mas à sua gravidade. Então, a gravidade dos pecados mortais, não é? O pecado mortal, ele não gera um tempo de castigo. Ele gera uma gravidade de consequência. Não é uma quantidade, né, de tempo que um pecado mortal gera de condenação ou de sofrimento. O pecado mortal, em gravidade, ele é sem fim. E por isso, a pena desse pecado é sem fim. Né? E na aula de hoje, eu vou terminar agora, né? Eu estou com um pouco de dor de cabeça, então é por isso que também eu estou
eu vou terminar a aula um pouquinho antes, né? Uma frase aqui de São Tomás de Aquino que eu achei que é muito interessante e que eu quero ler para vocês, né? Deus é um Deus de misericórdia sem limites. A misericórdia, contudo, é regrada pela sabedoria. Daí vem que a misericórdia não se estende a alguns que se tornaram indignos da misericórdia, isto é, aos demônios e aos condenados obstinados na sua malícia. No entanto, pode-se dizer que, mesmo com relação a eles, a misericórdia divina ainda se exerce, não para pôr fim à sua pena eterna, mas para que eles sejam menos punidos do que merecem. Então, eu termino hoje, né, concluindo esse assunto sobre a misericórdia e a justiça e como a misericórdia e a justiça elas são compatíveis com a doutrina do inferno. Veja, Deus, o inferno existindo, Deus não deixa de ser misericordioso. Inclusive a misericórdia divina, ela se exerce para com as almas que são condenadas para que elas sofram menos do que deveriam sofrer por gravidade do mal que cometeram. Mas, veja, a misericórdia, ela não põe fim às penas do pecado. Ela não aniquila a justiça. A misericórdia não anula a justiça de Deus. A misericórdia, ela sempre oferece salvação, conversão aos homens. Então, que nós usemos esse tempo. Esse tempo é chamado pela igreja de o tempo da misericórdia. O tempo da nossa vida presente é o tempo da misericórdia, onde nós podemos alcançar a misericórdia de Deus, onde a misericórdia de Deus está fartamente oferecida por nós, onde nós podemos escolher voltar para Deus, escolher nos arrepender, escolher dar a nossa vida, o nosso coração a Ele. Veja, nós estamos no tempo da misericórdia, sermos conquistados para o reino. Tempo de ser de Deus, tempo de negar o mal, tempo de deixar Deus destruir o mal em nós, né? Tempo de não perder tempo, né? Às vezes, muitas vezes a gente perde tempo, né? Você fica aí no seu pecado mortal e diz, quando eu ficar mais velho, eu vou mudar essa atitude. Quando passar um tempo, quando o meu marido, quando a minha esposa for assim, for assado, for mais compreensivo, eu vou mudar isso na minha vida e vou acabar com esse pecado. Não, minha gente, não deixemos para amanhã o que podemos fazer hoje, porque nós não sabemos se o amanhã existirá. Nós só temos o hoje. A sábia sabedoria de Santa Teresinha, né? Só tenho o hoje para amar. Só tenho o hoje para sonhar, né? Não tenho nada mais do que o hoje. Santa Teresinha vai dizer isso, né? Então, a gente precisa recordar isso, que a nossa vida é um instante fugidio. Então, nós precisamos hoje, agora, escolher o reino, viver o reino, amar a Deus e ser amados por Deus. Veja, para os que amam a Deus, isso de modo concreto, né? Amar a Deus é algo concreto, é viver em estado de graça. Não é uma teoria aqui da nossa cabeça, amar a Deus. Lembra que nosso Senhor disse, nem todo aquele que diz sim ao Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que pratica a vontade do meu Pai, os mandamentos do meu Pai. Então, que nós possamos viver os mandamentos de Deus, praticar a justiça de Deus e, assim, não é alcançarmos a misericórdia neste tempo, para que essa realidade, né, que estamos estudando do inferno, né, se Deus quiser, não será a nossa realidade, né? Nós buscaremos a misericórdia de Deus e não nos obstinaremos, não nos endureceremos contra a justiça de Deus, né? Sabemos que a justiça de Deus é misericordiosa e por isso ela nos oferece agora tempo de penitência, tempo de conversão, tempo de mudança. Tá bom? Então, na próxima aula, nós vamos estudar outra dimensão do inferno. Então, nós vamos estudar em que consiste os sofrimentos do inferno, as penas do inferno, né? As penas sensíveis, corporais, as penas espirituais, né? Então, nós vamos estudar um pouco disso e depois nós vamos entrar no último tema, que é a vida eterna. Então, agora mais para
coisas práticas, tá bom? Agora, em julho, né, era para acabar o nosso curso, tá bom? Só que eu estou devendo ainda 2 aulas para vocês. Então, o mês de agosto, ele não vai contar como mês de curso. Portanto, ninguém precisa pagar mensalidade de agosto, nada disso, tá bom? Nosso curso acaba em julho, oficialmente. Só que eu ainda tenho que repor 2 aulas, né, que vão ser as próximas 2 aulas. Nós vamos terminar, falar sobre o inferno, e vamos usar 1h30 para falar sobre a vida eterna, sobre o céu, né? Então, a aula que vem, provavelmente eu vou gravar aqui offline e vou colocar lá no nosso site, nossa página no YouTube de escatologia. E a última aula eu vou fazer ao vivo, né, sobre o céu, ao vivo, de modo que também seja uma despedida, né? Porque esse último curso que estou ministrando para vocês. A partir de setembro, o Padre Renato ele vai dar o curso de teologia, né? E ele vai fazer um curso básico sobre cristologia. É a área específica do estudo dele, né? O Padre Renato é mestre em teologia, é doutorando em teologia, em cristologia, e ele que vai fazer esse curso com vocês a partir de setembro. Então, desde já vai se preparando, se organizando para participar. Será uma alegria e uma bênção aqui para a nossa paróquia, tá bom? Então, lembre-se, essa aula de hoje não vai ficar aqui no canal de Santo Antônio, vou retirá-la desse canal, vou colocar lá no nosso canal de escatologia, tá bom? Vamos rezar e terminar a nossa aula de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vos damos graças, Senhor, por todos os vossos benefícios. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa noite, Deus abençoe e até a próxima aula. Tá bom, gente?